Obrigado vocês terem levantado, não precisavam, podia ficar sentado, mas que bom. Queridos, nós estamos caminhando no nosso seminário e semana passada nós vimos uma grande maravilha, né? Jesus nos salvou. Já somos salvos. Que coisa boa, né? Já somos salvos. Fala para quem está perto de você. Você é uma pessoa salva. Você não está perdido, não. Você é uma pessoa salva. Né? Que maravilha. Mas eu quero falar uma coisa para você que talvez você saiba, ou talvez não, mas vai ficar sabendo agora. Você ainda não está salvo. Porque a parte dele ele já fez. A parte de Jesus já está feita. Ele já morreu na cruz por você e por mim. A parte dele está 100% feita. Mas falta a nossa parte para a salvação. Nós também precisamos contribuir para a nossa salvação. A gente não tem poder de se salvar sozinho, sem Jesus. Mas nós precisamos participar da nossa salvação. Algo semelhante assim. Acho que todo mundo aqui já pegou um cheque na mão, não pegou? Comerciante então pega bastante, até sem fundo, né? Jesus na cruz deu um cheque para nós. Se eu der um cheque para você de R$1.000, quanto vale esse cheque? Vale nada. Só vale a hora que você descontar. Antes de você descontar, ele não vale. Ele só tem valor na hora que você descontar. E Jesus na cruz, como que ele deu um cheque para nós? Um cheque assinado com sangue. Mas um cheque nominal. Um cheque para o Alex, um para a Magali, um para a Rosa, um para a Cidinha, um para a Demir, um para o Milton, um para mim, com o meu nome. Com um detalhe, o cheque normal você pode endossar. Esse cheque você não endossa. Você não deixa outro descontar esse cheque para você. A salvação é pessoal. A nossa salvação é pessoal. Nós não nos salvamos no coletivo. Ainda que nós lutemos para que todos nós, como na oração nós falamos aqui, todos nós um dia nós nos encontremos no paraíso. Mas a salvação vai ser pessoal. Às vezes o marido vai salvar e a mulher não. O pai vai se salvar e o filho não. O filho vai e o pai não. É uma realidade. E não adianta querer endossar, porque não vai dar certo. É sua. E quando é que você desconta o cheque? Lá no finzinho. Lá no finzinho da vida. Depois você ter percorrido tudo, você vai lá e apresenta o cheque na boca do caixa do céu, lá para São Pedro, e você desconta o cheque. Lógico que eu estou falando isso, é brincadeira e vocês sabem, né? Mas é para a gente entender que o cheque está lá, ele vale, mas ele ainda não foi descontado. Ele é seu, ele é meu. Eu tenho que fazer a minha parte. Nessa noite, então, eu queria convidar, nós vamos pegar uma, duas, três passagens, não sei, pegar a passagem de Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque vai dizer para nós, vai dar uma dica para nós, que não bastou Jesus ter morrido na cruz, ainda que da parte dele bastou, não tem mais o que fazer. Deus não pode rebolar lá em cima para salvar nós. O que tinha que ser feito da parte de Deus está feito. Mas São Paulo vem falar assim para a gente no Romanos 10, versículo 9 e versículo 10. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
serás salvo. Em outra passagem, São Pedro vai falar: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito, certo? E crendo de coração que se obtém, crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. Portanto, meus irmãos, é necessário a nossa participação. Não é só Jesus. A parte dele, ele já fez, 100%. Nós precisamos fazer a nossa. Nessa noite, o tema do seminário nosso é fé e conversão. Por isso, com toda a graça, a Rose, lá na frente hoje, na acolhida, convidava você a mudar de direção. Talvez quem chegou atrasado não viu, mas quem chegou no tempo viu, né? Ela lá com aquele coisinho verde lá, TNT não, como chama? EVA verde, para você mudar de direção, né? Convidando você logo na entrada deste grupo de oração, a abrir o seu coração para mudar de vida. Mas eu já sou bom, eu sei que você é bom, mas sempre tem coisa para melhorar ou não tem? Claro que tem, claro que tem. Então vamos caminhar. Fé. A gente não conquista a fé, sabia? A fé é um dom de Deus. A fé é uma graça que nós recebemos lá no nosso batismo. A fé, eu não adquiro, eu não compro, eu não busco, ainda que eu possa buscar, mas eu não alcanço. A fé é um dom de Deus que nós recebemos lá no nosso batismo. E como nós falávamos algumas vezes aqui hoje na nossa oração, essa fé tem o seu princípio no próprio Deus que nos atrai. Deus sempre atraiu o homem. Nós vemos aqui. Onde você está? Deus sempre nos procura. E se nós pegarmos cientificamente todas as descobertas antropológicas, a gente vai encontrar resquícios daqueles hominídeos lá atrás, resquícios de uma ânsia de Deus, o sagrado, ainda que lá atrás eles não tivessem noção nenhuma de que Deus é Deus, esse Deus que nós cremos, mas sempre, desde sempre, porque Deus coloca no coração do homem esta sede dele, esse desejo de buscá-lo. Nós estamos aqui não porque nós queremos estar aqui. A Natália voltou hoje aqui não porque os pais convidaram, não porque de vez em quando eu cutuco ela lá na internet e convido, não foi por isso, nem talvez porque ela se sentiu, sei lá, de alguma forma, não foi por isso. Ela voltou e nós estamos aqui porque Deus nos atraiu a cada um de nós. E nós temos a liberdade, como nós cantávamos agora há pouco, de dizer não para Deus. De dizer para Deus, hoje não. Terça que vem eu vou, hoje eu não vou. Nós temos essa liberdade. Mas Deus colocou em nós, em cada um de nós, esse dom, essa graça que é a fé. A fé também é uma virtude teologal. Essa fé teologal, que é importante a gente saber, é aquela que nos capacita a crer na revelação divina. Gente, fala sério. Quanta coisa aqui que se a gente fosse pensar mesmo, não dá para acreditar. Sim ou não? Tem muita coisa aqui que não tem lógica. Ainda que a gente saiba que existem os gêneros literários e tudo mais, mas independente disso, vamos lembrar algumas coisinhas. Moisés matou e Deus chamou ele. Moisés falou com Deus numa planta que queimava. Mas a planta queimava, mas não era consumida. Não tem lógica. Moisés passou
sobre o Mar Vermelho. Não tem lógica. Davi, um garoto, matou um gigante. O gigante o que é? Não é um gigante de 40 metros. Não, um homem muito grande, 2,5 metros mais ou menos, mas... E ele era o quê? Pastor. Nem arma tinha. Não dá para acreditar muito bem nisso. E Maria? Maria era menina. Menina, 14 anos, 15 anos, 13 anos, menina. Deu à luz sem ter tido relação sexual e sem ter feito inseminação. Que hoje você até faz inseminação, mas lá não tinha. Será que é verdade? E Pedro? Pedro? Traidor. Por que traidor? Porque ele negou Jesus 3 vezes, traidor. E Jesus não escolheu ele? Mas não tem lógica. Não dá para acreditar nisso. Ei, Jesus andou sobre as águas. Vai andar sobre as águas, você ver o que vai acontecer. Tenta na piscina que é melhor. Então, se não fosse essa fé que nós acreditamos, que veio vindo da revelação, para nós podermos crer, nós não professaríamos o nosso credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Quem diz que Deus é Pai? A palavra. Não é? Creio em Jesus, o único Filho de Deus. Ah, mas se ele é pai, ele só tem um filho, mas cadê a esposa? Ele não tem esposa? Como é que nasceu Jesus? Jesus nem nasceu, né? Jesus sempre existiu. E assim por diante. Então, essa fé teologal é aquela que possibilita que a gente creia na verdade revelada. Aquela que a nossa igreja apresenta para nós como verdade. E eu vou dizer uma coisa para você. Para nós que somos católicos, não é opcional crer ou não crer naquilo que nós professamos no credo. Não é opcional. Eu acredito mais ou menos. Não é opcional. Se nós acreditamos mais ou menos, nós precisamos clamar que o Espírito Santo venha em nosso socorro para que a gente creia 100%. Ou então a gente está em lugar errado. Creio no Espírito Santo. Que Espírito Santo? O que é isso? Na ressurreição dos mortos. Eu nunca vi ninguém ressuscitar. Alguém já viu? Eu nunca vi. A vida eterna. Nunca vi ninguém morando lá na eternidade. Morreu aqui e acabou. É a fé teologal, essa grande virtude que faz com que a gente creia nessas verdades reveladas. Vamos pegar comigo agora, para incrementar um pouco esse nosso entendimento de fé. Hebreus. Capítulo 11. Antes de você ler, olha aqui para mim. Isso daqui é uma chave de carro. Você acredita nisso? Sim ou não? Não precisa acreditar, você está vendo? Você está vendo que é uma chave de carro. Certo? Daqui a pouco vocês vão entender. Eu tenho no meu bolso esquerdo uma carteira cheia de dinheiro. Verdade ou mentira? Aí vocês precisariam ter fé. Não por ela estar cheia de dinheiro, não, porque o cheio de dinheiro pode ser cheio de moeda de 10 centavos, né? Mas de crer que ela está no meu bolso esquerdo. Na verdade, ela está no bolso direito. Também não está cheia, não. Né? Aquilo que nós vemos
vemos, aquilo que nós comprovamos, não tem necessidade de fé, porque está comprovado. Quando nós dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, nós nunca vimos esse Pai que é Todo-Poderoso. Nós nunca vimos a ressurreição dos mortos. Nós nunca vimos o Espírito Santo. Nós nunca vimos que Maria concebeu sem pecado, virgem. Nós nunca vimos isso. Então é preciso ter fé. Agora, aquilo que nós vemos, não é preciso ter fé. E chegará um dia, cada vez menos nós precisaremos, entre aspas, ter fé. Porque cada vez mais nós vamos compreendendo, e na glória de Deus nós vamos compreender muito mais. Lá não vamos mais precisar ter fé. Olha que interessante. Lá com Deus, eu não vou mais precisar ter fé que Deus existe, porque eu já vou estar na presença de Deus. Eu preciso ter fé nele hoje, que eu não vejo, que eu não tenho essa intimidade com ele, esse relacionamento tete a tete, vamos dizer assim. Hoje eu preciso da fé. Na presença de Deus, tete a tete, na eternidade, eu não preciso. Está dando para entender? Hebreus, capítulo 11, versículo 1, vai dizer assim, São Paulo vai dizer para nós que a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. O que é fundamento? Demir, o que é fundamento? Você que é construtor? O que é fundamento? Não, lá na construção. O que é o fundamento de uma construção? É a base que dá alicerce para poder fazer as outras coisas, né? Sem o fundamento você ergue e essa chuva de hoje aqui cai, né? Não precisa nem ser muito forte, não precisa nem ser aquela da década de 90, pode ser essa de hoje. Sem fundamento a construção cai. A fé é o fundamento da esperança, é aquilo que dá alicerce à nossa esperança. A fé é a certeza a respeito do que não se vê. A fé pode ser aumentada? Sim ou não? Eu posso aumentar a fé? Sim ou não? Se eu posso aumentar, eu posso diminuir. Quem quer diminuir a fé, levanta a mão. Ninguém, né? Graças a Deus. Ela pode ser cultivada. A fé pode ser cultivada, sim, Senhor. Tem gente que vai falar que a fé não tem tamanho. Tem tamanho, sim. Ela pode ser aumentada, sim. Jesus dimensionou a fé. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, o mínimo de fé, né? Então ela pode sim. Como cultivar a fé? Como eu faço que a minha fé, além de não diminuir, ela brote, ela dê frutos? Como? Como é que vocês acham? Como que eu faço que a minha fé progrida, cresça? Através da oração, da perseverança, através da leitura da Sagrada Escritura, através da participação nos sacramentos, através de práticas espirituais, como adoração, jejum, oração do terço, através de obras de misericórdia, porque diz São Tiago que a fé sem obras ela é morta. Não adianta falar, São Tiago fala assim, mostra a tua fé sem obras, que eu mostro a minha com obras. E aí nós vamos ver qual que é a maior. Claro que a fé com obras ela é maior. Então é possível sim crescer na fé. Da mesma maneira, é possível diminuir e até perder a fé. Tem gente, talvez você conheça alguém, que caminhou alguns anos na igreja, fez catequese, fez crisma, participou de alguma coisa, e algum motivo fez com que essa pessoa perdesse a fé. E hoje, pelo menos da boca para fora, ela fala que ela não acredita mais em Deus. Ou então ela fala, eu acredito em
Deus, mas eu não acredito mais na igreja. A fé dele então começou a ser imperfeita. Porque nós professamos aqui, acabei de falar, essa fé teologal faz a gente crer na verdade revelada. E a verdade revelada disse assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja é algo divino. Não há outra igreja. Louvado seja Deus que outros buscam Deus, porque Deus se deixa encontrar, mas a verdadeira igreja de Cristo é essa. É essa. Então, quando nós não rezamos, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós não colocamos a nossa fé em prática, quando nós estamos diminuindo a fé. Nós somos chamados a aumentar a fé. E mais, a ter também um outro tipo de fé, fé expectante. Essa fé que nós falamos até agora foi essa fé mais cabeça. Agora a fé expectante, o que é? Aquela que acredita num futuro. Eu creio, no Deus Pai, creio em Jesus, na Virgem Maria. É fé a respeito de algo passado. Fé expectante é aquela que crê em algo futuro, em algo presente e futuro. É quando eu vou rezar para alguém e eu creio que Deus vai agir na vida daquela pessoa. É quando, por exemplo, hoje nós rezamos aqui e nós cremos que Deus age na nossa vida. Isso é uma fé expectante. Porém, ela precisa ser apurada. Em que sentido? Deus não faz nada que Ele não quer. Deus não faz nada que não seja para a nossa salvação, para o nosso bem. Então, se nós pedimos algo que não será bom para nós, você pode rebolar que Deus não vai dar. Então é importante a gente também ter comunhão para saber a vontade de Deus. E aí, quando nós pedimos algo que está no coração de Deus, Ele dá. E essa fé expectante é aquela que ela crê, acredita que vai acontecer. E se não acontecer, ele não perde a fé, porque ele sabe em quem ele pôs a sua confiança. Ele sabe. Quero comentar com vocês rapidamente. Deixa eu ver as horas, para ver se eu comento ou não. Uns anos atrás, o Pedro fazia o cursinho. Ele tinha feito 2 anos de cursinho. E a gente insistia, e sem falar muito por causa do tempo. Aí no final de ano, eu fui conduzir um momento em Jardinópolis, num Servos lá, e no momento nós fizemos uma oração com o Santíssimo, e eu conduzindo, ali eu tive a certeza, essa fé, certeza, expectante, de que naquele ano o melhor para ele ia acontecer com relação ao vestibular. Isso a gente sempre sabe, mas naquele momento me veio essa certeza, E para graça, a glória de Deus, para a nossa alegria, foi exatamente nesse ano que ele passou onde ele está estudando hoje. Uma coisa simples do nosso cotidiano, Vocês foram na missa esse fim de semana? Foram ou não? Ainda bem, Vocês lembram do Evangelho? Que tinha 10 leprosos? Todos eles ficaram curados, não foi? Todos eles tiveram fé em Jesus. Todos ficaram curados. Mas só um foi salvo. Aquele que voltou foi curado. Mas ele escutou de Jesus: vá, tua fé te salvou. Então existe também aquela fé que cura e aquela fé que salva. Nós somos chamados a buscar a fé que salva. A fé que cura é passageira, porque eu me curo hoje, amanhã eu me adoeço de novo. Mas quando eu estou salvo, eu estou salvo. Eu já estou salvo. Agora, quando eu me curo, amanhã eu me adoeço.
for da vontade dele, não por nós, mas pelo amor que ele tem, se for da vontade dele, ela será curada. Mas se ela se perder, era melhor que ela não fosse curada e fosse salva. É difícil a gente entender isso, né? A gente vê o sofrimento de alguém e fala, Deus podia curar, podia. E de repente essa pessoa que naquela condição está sendo salva, ela será curada, mas não será salva. É difícil a gente entender isso, mas é uma realidade. Então nós temos aí a fé que salva e a fé que cura. Vamos atrás da fé que salva. Essa fé que salva é aquela que vai provocar em nós a conversão. Agora eu convido você a falar para o seu irmão aí, você já é salvo, mas precisa se converter, precisa mudar de caminho. Conversão o que é? É quando você entra, por exemplo, numa rotatória, faz de conta que vai para a casa da Demir agora aqui, Fernando pega o carro, vai ali na rotatória, ele vai para lá, né? Isso? Você também vai para lá, né? Conversão é você pegar a rotatória e voltar para cá. Nós viemos de Deus e nós somos chamados a voltar para Deus. Deus nos criou, nos colocou no mundo, mas está de olho em nós, falando assim: vem para cá, vem para cá, aqui é bom demais, aqui é o seu lugar. Então, conversão é um ato que se dá da gente retornar a Deus. E esse desejo de retornar a Deus, ele se dá porque nós fazemos um encontro com Deus. Não é assim? Nós não nos encontramos com Deus, ou uma, ou duas, ou várias vezes já na nossa vida? Sim, porque senão eu não estava aqui. Para que a gente ia estar aqui? Se a gente não tivesse se encontrado com Deus. E quando nós nos encontramos com Deus, dá vontade de mudar tudo. E aí o que acontece? Aqueles pecadão que a gente tinha, olha, de cara a gente fala assim: esse não, esse não, esse não. Mas os pequenininhos é difícil. Por isso que a conversão também é algo que precisa ser permanente. Porque o pecadão é fácil. A gente, tira ele de lado facinho. É facinho de ver. A gente percebe que não está agradando a Deus. Mas aquele pequenininho, aquele que é o nosso chegado, o nosso amigo, a gente precisa lutar diariamente. Por isso então que a conversão é algo que é constante. Eu diria para vocês, para a gente ir encerrando, pedindo que vocês pegassem Efésios 3. Efésios 3 vai mostrar para a gente que a conversão é um projeto de vida. A conversão é um projeto de vida. Efésios 3, versículo 12. Efésios, capítulo 3. Isso, página 1500. Pela fé que nele depositamos, temos plena confiança de aproximar-nos junto de Deus. Por isso vos rogo que não desfaleçais nas minhas tribulações, que sofro por vós. Elas são a vossa glória. Por esta causa,
dobra os joelhos em presença do Pai, ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra, para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior. A conversão é um projeto de vida que nós devemos buscar dia a dia, todos os dias, através de uma busca, de um encontro pessoal com Jesus, como teve Zaqueu, que se encontrou com o Senhor e se converteu, e aquilo que ele tinha roubado ele retribuiu, ele devolveu, mudou de vida. A conversão que traz ao nosso coração o desejo de não mais pecar, ainda que a gente vá pecar, mas a gente deseja pelo menos não pecar mais. A conversão que nos move a buscar o perdão de Deus e a mudar de vida. E mais, a viver como um homem e uma mulher novos. Quem pode nos ajudar? O Espírito Santo. É só o Espírito Santo que vem em socorro à nossa fraqueza. Quero convidar você a ficar em pé para nós clamarmos esse Espírito Santo, para que ele